Fala galera, tudo bem com vocês? Então, como a gente já comentou lá em um outro vídeo nosso de contagem, princípio fundamental da contagem, se eu não me engano, vou deixar aqui linkado, a gente consegue resolver vários problemas bem interessantes, né, de contagem, saber quantas formas, quantas maneiras diferentes a gente tem de fazer alguma coisa, sem precisar estar decorando várias fórmulas, né? A gente basicamente usa as 4 operações básicas e aí você consegue resolver vários tipos de problemas. Porém, tem alguns problemas que são bem frequentes e aí pode ser útil a gente ter uma fórmula de resolver eles, né? Porque aí você vê aquele tipo de problema, você já sabe como que resolve, já tem a formulazinha lá, já tira do coelho da cartola. Já tem no bolso ali uma fórmula pronta e aplica. Esse é o caso do nosso tema de hoje. As permutações e combinações simples, tá? E aí vamos ver o que é cada uma delas. E aí vamos começar pelo problema das permutações simples. Um exemplo, né? Uma instância desse tipo de problema. De quantos modos diferentes a gente pode ter 6 pessoas colocadas em fila, tá? Ou seja, a permutação, né? Você está numa fila, a ordem importa, que é o primeiro da fila, que é o último, né? Que conforme vai chegando, vai entrando na fila. E aí, beleza. Então, a gente tem 6 pessoas e temos 6 posições em uma fila. 6. De quantas formas a gente pode fazer isso, né? Lá do nosso vídeo de princípio da contagem, né, a gente tem o princípio multiplicativo, que eu tenho que escolher uma dessas 6 pessoas para a primeira posição. Eu tenho 6 possibilidades. Depois, para a segunda posição, eu já escolhi uma pessoa aqui. Então, eu só tenho 5. E depois eu tenho 4. Depois eu tenho 3. Depois eu tenho 2. E, por último, a pessoa que sobrou entra lá no fim da fila. E de quantos modos eu tenho de fazer isso? Perceba que é um I, né? Toda vez, até em probabilidade também a gente usou isso, além da questão da contagem. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão e outra, a quantidade de modos é a multiplicação da quantidade de opções que eu tenho de tomar cada uma dessas decisões. Então, a resposta para essa pergunta é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. E aí a gente pode generalizar esse problema. Esse tipo de problema, o problema das permutações simples, se eu tenho N pessoas, digamos, né? De quantas formas eu posso colocar N pessoas em fila? É N vezes N menos 1 vezes até 1. E isso daqui a gente denota, né? Eu ir multiplicando N pelos seus antecessores até chegar no 1, né? E diminuindo 1 até chegar na unidade, isso aqui a gente chama de N fatorial, tá? Isso aqui lê N, por isso que eu escrevo de letra de forma, porque é N fatorial. Se eu for escrever letra cursiva, ninguém entende, nem eu. Beleza? Aí é outra coisa, né? A gente pode demonstrar, pode usar o princípio da indução, né, finita, para demonstrar que se eu generalizar vai ser eu só multiplicar, né? Mas eu acho que tá ok, né? De pegar isso. Talvez fique como um primeiro desafio aí do vídeo, pra vocês fazerem, tá? E aí, o outro problema clássico de contagem que a gente quer trazer aqui nesse vídeo é o problema das combinações simples, tá? Então, aqui um exemplo, né? Uma instância desse tipo de problema. De quantos modos podemos escolher 3 jogadores de um time de futebol para representar esse time em uma premiação? Aí aqui perceba que a diferença, né, é que isso é o que eu quero vou enfatizar bastante para tentar que vocês saiam com isso daqui. A permutação, a ordem importa, e a combinação não importa a ordem. Então eu só tenho que escolher 3 jogadores ali, tá? E aí, beleza. A gente poderia pensar, né? Beleza, tenho um time de futebol, tem 11 jogadores total. E aí, desses 11, eu tenho que escolher 3. Poderia pensar, né? Pelo princípio multiplicativo. Eu tenho 11 possibilidades para escolher o primeiro jogador. Depois que eu escolher o primeiro, eu tenho 10 para escolher o segundo. E por último, eu tenho 9 possibilidades de jogadores para escolher o terceiro, que vai representar o time lá
na premiação. Então, o total seria 11 vezes 10 vezes 9. 11 vezes 9 dá 99, né? Vezes 10 eu só um zero atrás. Só que essa conta, tá? Essa resposta não estaria correta, tá? Porque é o mesmo caso, cai no caso anterior de que como se a ordem importasse. Então, se eu, desses 11 jogadores, eu escolhi primeiro o jogador, o fulano, depois escolhi o ciclano e depois o beltrano, é a mesma comitiva, são os mesmos 3 jogadores que vão representar o meu time na premiação. Se eu tivesse escolhido primeiro o beltrano, depois o ciclano e depois o fulano. Só que nessa conta a gente contou isso aqui como se fossem duas delegações diferentes. Só que não é. São 2 filas diferentes, tá? A ordenação é diferente. Só que no caso de combinação, né? Aqui, importa a ordem que eu escolhi, esses 3, nem preciso nem saber que teve ordem de escolha ali, sabe? Você pegou 3 pessoas e elas vão viajar para alguma coisa. Não tem isso de quem é o primeiro, segundo, terceiro, não importa. Já no caso de você fazer uma fila ou uma competição, né? Quem foi o primeiro, segundo, terceiro na primeiro time, o segundo, terceiro, quem foi o artilheiro, o segundo, terceiro, aí importa a ordem. Quando importa a ordem, permutação. É basicamente a quantidade fatorial ali. De quantas formas, se eu for usar a totalidade dos objetos, né? Se for usar uma parte, a gente chega nesse raciocínio aqui. Já se eu quero só escolher objetos, não importando a ordem, aí a gente vem para a combinação, tá? Certo. Eu dei uma solução aqui, uma ideia, mas aí diz que essa resposta está errada, né? Mas e aí, qual é a certa? O que vai aí para a gente corrigir isso aqui, a gente teria que ver de descontar, né, a quantidade de vezes que eu contei a mesma delegação repetidamente. E como que eu vou saber isso, né? A quantidade de vezes que eu escolhi o fulano, ciclano e beltrano, mas que eu contei repetidamente, é exatamente a quantidade de formas que eu tenho de ordenar ela. Porque eu posso ter, tem essas 2, mas podem ter outras. E qual seria essa quantidade? A quantidade de ordenações, que é justamente a permutação de 3 objetos, tá? Então, seria a permutação de 3. Tá parecendo probabilidade, né? P de 3, assim, então vai ser 3 fatorial, tá? E aí, 3 fatorial, 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E aí, a resposta correta, a gente chegaria na resposta correta, que seria 990 dividido por 6. E que eu tinha já olhado ali antes, que é 165. Então, a gente tem a resposta do problema é esse, né? Eu posso escolher 3 jogadores para representar um time de futebol em uma premiação de 165 formas diferentes, tá? E tem a notação, né? Eu fiz assim a notação de permutação, já a notação de combinação, vou até mudar de cor. Notação de combinação, né, que é o que ele quer aqui, seria, a gente faz um C de NPAP, chama-se, né, fala-se. No caso, eu tenho um total de N objetos e eu quero escolher P dentre aqueles N's. O P menor ou igual do que N, né, para fazer sentido aqui. E nesse nosso problema aqui a gente tem C de, o total é 11, quantas formas eu tenho de escolher 3 dentre esses 11. E aí até tem uma fórmula, né? A partir daqui, a gente consegue até inferir essa fórmula. Eu vou apagar isso aqui. E aí vamos tentar ver a fórmula desse caso base. C de escolher 3 dentre 11. Quantas formas eu posso escolher 3 objetos entre 11? Foi 11 vezes 10 vezes 9 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Tá, e aí eu apaguei tudo para a gente ter mais espaço, tá? A gente pode tentar reescrever essa fórmula aqui de uma maneira mais elegante, talvez, né? Talvez não, eu acho bem mais bonito. Aqui embaixo é 3 fatorial, né? E aqui em cima, lembra que sempre que a gente faz uma coisa em cima e embaixo de uma fração, elas se cancelam, né? Se eu multiplicar, né? Se eu multiplico, né? Se eu multiplico por 2 em cima e embaixo, é o equivalente a eu estar multiplicando por 1. Então não tem problema nenhum.
E aí perceba que aqui em cima eu poderia multiplicar por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui embaixo também. Então aqui em cima ficaria 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até chegar a vezes 1. E aqui embaixo eu tenho 3 fatorial, né, que já tinha. E aí eu vou multiplicar por 8 vezes 7 vezes 6 até chegar no 1. Aí perceba que aqui eu tenho 8 fatorial. 3 fatorial vezes 8 fatorial. E aqui em cima eu tenho 11 fatorial. 11, 10, 9, 8, 7, 6 até 1. Então a gente consegue reescrever de uma forma mais elegante, né? A quantidade de combinações 11, 3 a 3. E até eu queria fazer isso, né, para a gente generalizar e também, de novo, né, a gente pode demonstrar em outro vídeo depois. Mas aí a forma geral, combinações de eu escolher P elementos entre um total de N é justamente N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá? O 8 aqui é justamente o 11 menos 3. E aí a gente tem, isso aqui é a combinação, e a gente tem também a fórmula da permutação, né, de N elementos é só N fatorial. Agora vamos fazer alguns exemplos que eu acho legais, né, que são interessantes, e a gente usando essas formulazinhas já vai sair bem direto. Para começar, quantas peças possuem um dominó comum, né? Dominó comum aí para a nova geração, que talvez nem viu isso, só sabe de internet. A gente vai ter umas pecinhas, né? E elas podem ter uma quantidade de pintinhas ali, né? Tem um número de cada lado. Ela é dividida ao meio e pode ter nenhum, tá lisa, ou ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 pontinhos ali em cada metade dela. Então, a gente tem que... Como que eu fiz isso aqui? A quantidade de peças de um dominó, né? O dominó vai ter números de 0 até 6. Então, a gente tem... O que eu pensei? Qual a quantidade que eu posso... Qual o número de modos de eu escolher 2 dentre esses 7 números, né? Que é de 0 até 6. Então, eu tenho 7, somando 0. Vai ser, quantidade de combinações, 2, 7 a 7. Só que isso aqui me dá... Digamos, eu escolhi o 0 e o 5. Escolhi o 1 e o 6. Só que isso só me dá as peças que são diferentes. A gente também pode ter as peças que a gente chamava de bomba, não sei como é que você chama aí, onde você é. As peças que têm o mesmo número dos dois lados, nas duas metades dela. Então, a gente pode ter a peça que é toda lisa, dos dois lados não tem nada. A peça que tem um dos dois lados, nas duas metades. Ou tem 2 e assim por diante, né? 6 e 6. E aí eu tenho isso aqui, mais as 7 peças de bomba, que são iguais dos dois lados. Então vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 menos 2, 5 fatorial, mais 7. O que dá isso aqui, né? 7 vezes 6, aí depois vezes 5 fatorial, vai cortar aqui. Então eu fico aqui em cima, 7 vezes 6 dividido por 2. No final eu tenho que somar os outros 7. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 7, 21. Então isso aqui é igual a 21. Mais 7. Chego no total de 21 mais 7, 28 peças. Tá? Aí vem mais uma... A gente tem a vantagem de a gente ter uma fórmula, né? Imagina que a gente tem um dominó que eu posso colocar, porque parar em 6, né? Digamos que eu possa ter a pedra lisa e ir até 8, por exemplo. Ou 10, ou a gente pode até ficar como desafio também se generalizar. Qual é uma fórmula genérica de... se eu tenho um dominó que vai de 0 até N números, cada lado, quantas peças eu tenho nesse dominó? Que pode ir até o número N. Se fosse 10 aqui, escolher 2 entre 10 e depois eu somo as 10, tá? E aí a gente pode fazer aqui e vai chegar. Seria 10 vezes 9, e depois ficaria 8 em cima, eu vou cortar com 8 fatorial embaixo, dividido por 2. Aqui, né, só para deixar claro, vai ter 8 fatorial, e aqui embaixo eu tenho 8 fatorial. Corto os dois, mais 10. Então eu tenho 9 dividido por 2 dá 45, mais 10, 55. Outra
A gente já pode até ver aqui, né? Tentar ver para generalizar. Eu tenho que escolher 2 entre n e depois eu somo mais n de bomba. A resposta é isso, tá? Aí se quiser desenvolver, né? N vezes n menos 1. Na verdade, tem um detalhe que eu errei aqui, tá? Não sei se você percebeu aí, mas corrigindo, né? Aqui não seriam os números... Aqui são os números de 0 até 6. Aqui seriam os números de 0 até 9. Porque isso aqui é a quantidade de símbolos que eu posso ter em cada lado, cada metade da peça, né, de dominó. Então aqui é de 0 até 9, porque eu coloquei 10, seria a quantidade total. Aqui seria eu colocar de 0 até n menos 1. Esse até tá estranho, vou botar 7. Se eu fizer peças que vão de 0 até n menos 1, a resposta vai ser isso aqui. Aqui n vezes n menos 1 dividido por 2, mais n. Posso fatorar o n aqui, né? Da n vezes n menos 1 daqui, dividido por 2, mais 1. E aí dá para simplificar ainda um pouquinho mais. Passar para cá 2 menos 1 fica mais 1, né? N vezes n mais 1 dividido por 2. Eu vou recolocar aqui mesmo, porque não estou com espaço. Mas entenderam aqui, né? Eu multiplico por 2 aqui em cima e embaixo, aí vai ficar a fração vem, ficar o 2 abaixo de tudo, e aqui vai virar 2. E aí eu vou ter 2 menos 1 dá 1 positivo. Então vai ficar n mais 1 aqui, tá? Aí a resposta é n vezes n mais 1 dividido por 2. Se alguém te perguntar, né, quantas peças vai ter se você quiser produzir? Vou produzir um dominó que vai até 899. Quantas peças você vai produzir? Você já tem uma fórmula. Joga aqui e vai ter a resposta que você quer. Então, se ele vai até 899, né, o nosso n é 900. Então, coloca aqui 900, você vai ter a quantidade de peças que vai ter. Beleza? E aí, vamos mais um exemplo para fechar. Achei legal esse exemplo porque a gente vai ver, né, que vai meio que misturar as duas coisas. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila, tá? Então a gente tem 5 cadeiras, essas cadeiras estão enfileiradas, só que a gente só quer sentar nelas 3 pessoas. Aí a gente tem que fazer duas coisas. A primeira, né? Eu tenho que escolher em quais dessas 3 cadeiras as pessoas vão sentar. E quantas formas eu tenho que fazer isso? Só escolher quais cadeiras. Não importa a ordem, né? Então, a ordem vai ser a ordem das pessoas, né, que vão estar em fila. Então, eu tenho que escolher 3 entre 5 cadeiras. Escolhi a cadeira A, B ou C. É o mesmo conjunto de 3 cadeiras se eu tivesse escolhido a C, a B e a A. Beleza? Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Quando que a ordem vai importar ou não. E, né, se eu estou falando 1 e eu multiplico, eu quero saber de quantas formas eu posso ordenar, digamos, escolhi as 3 cadeiras. De quantas formas eu posso fazer isso? C, 5, 3 a 3. Escolhi das 3 cadeiras que as pessoas vão sentar, de quantas formas essas 3 pessoas vão ficar, quantos modos eu posso ordenar elas nessas 3 cadeiras que eu escolhi. Então aí vira exatamente o problema de permutação simples. Vai ser P de 3. Ou seja, isso aqui é 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. É a forma de eu escolher em quais cadeiras as pessoas vão sentar e a quantidade de reordenação das pessoas naquelas 3 cadeiras, que é 3 fatorial. Beleza? Então isso aqui vai ser o quê? Ó, a gente já pode cortar aqui, ó. 3 fatorial cai com 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3. Eita, 3. Vezes 3 vezes 1, né? E dividido por 2 vezes 1. Então, também já corta aqui 2, 2. E o resultado é 5 vezes 4 dá 20. Vezes 3, 60. É isso? 3, 4, 12 vezes 5, 60. Então, essa é a quantidade de modos de 3 pessoas se sentarem em 5 cadeiras em fila, tá? Se tiver outra solução, quiser fazer de outro jeito, tenta aí, faz, coloca.
O importante, eu queria, né, que vocês saiam daqui tendo em mente que na permutação, você vai usar a fórmula de permutação quando a ordem importar, e você vai usar a combinação quando você só quer escolher coisas, não importa a ordem, beleza?